Você conhece a capacidade produtiva da sua empresa? Você sabe se você precisa de mais pessoas ou se você está em momento ocioso ou se a sua empresa precisa estar com excesso de pessoas ali dentro? Se você não sabe, eu vou te mostrar passos simples para você conseguir mensurar. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanque Consultoria e por aqui você encontra muito conteúdo sobre empreendedorismo, inovação e gestão. Um outro ponto de grande dificuldade dos empreendedores é: peraí, será que eu conheço a capacidade produtiva da minha empresa? Peraí, eu preciso de mais pessoas? Eu estou com gente ociosa? Em qual setor eu preciso de mais pessoas? Isso é um ponto muito importante para a gente conseguir mensurar. Claro que tecnicamente, a gente tem todo um padrão a ser seguido, todo um processo realmente a ser realizado para conseguir fazer com que essa mensuração seja o mais exata possível. Mas de uma forma mais simples para vocês entenderem o que é importante. Primeira coisa, você precisa entender todos os produtos ou serviços que você realiza dentro da sua empresa. Quanto maior o controle a gente tiver e quanto mais dados a gente tiver, mais assertiva vai ser essa nossa mensuração, porque realmente é algo que exige detalhe. Mas, por exemplo, se você executa um serviço de consultoria, ou então se você entrega um determinado produto, quais as etapas eu sigo para aquele produto? Então, a gente começa lá com um ponto bem inicial, que é um mapeamento de etapas. Então, dentro da entrada de um produto, eu vou ter a etapa, quais as etapas ele vai seguir para com que ele consiga ser finalizado. Então, qual é o processo produtivo? Você tem isso mapeado? Então, o primeiro passo é você realmente mapear o processo produtivo desse produto ou desse serviço. Às vezes, para o serviço, ele pode parecer um pouco mais difícil, mas com um pouco mais de detalhes, você vai perceber que também é viável a gente mensurar de uma forma mais clara. Então, entenda, qual é esse processo que você vai passar? Mapeamento de processo é a primeira etapa para você conseguir guiar essa capacidade. Você mapeou, então, os processos. Depois disso, você começou a levantar tempos desses processos. Porque o que vai acontecer? A gente tem o famoso hora homem, a hora trabalho. Então, qual que é o preço médio da sua hora homem? Por exemplo, você paga um determinado salário para um colaborador, esse colaborador trabalha tantas horas no mês e, em média, então, se eu for dividir pelo tanto de horas que ele trabalha, eu tenho, em média, ali um valor de horas. Qual que é o valor dessa hora? Então, dentro desse valor de horas, em muitos processos produtivos, quando a gente fala de chão de fábrica, a gente vai chegar em valor de minutos, segundos. Então, às vezes eu vou ter coisas assim, de centavos, porque eu vou considerar o segundo. Porque dentro de uma indústria, principalmente quando a gente está falando novamente do chão de fábrica, os segundos, eles são extremamente importantes. Daí você faz um processo, 1000 repetições por dia, e você tem tantos segundos, você tem um tempo considerado. Então, esse tempo é muito necessário. Então, depois que você mapeou, você vai entender qual tempo você realmente gasta, quanto tempo você gasta daquele operador. Ah, eu não tenho isso, eu não consigo mensurar isso. Preciso, por exemplo, precificar um produto, eu não consigo mensurar isso antes de executar. Só que o ideal para você padronizar é você realmente sentar e tentar mensurar quanto tempo você gastou para executar determinada tarefa. Feito isso, nós temos o mapeamento das etapas e o tempo de cada etapa que você gasta com as pessoas. Então, ali é muito importante com que você mensure isso. Aí a gente tem um outro fator. Claro que você vai falar assim, nossa, então se eu vou mensurar aqui quanto tempo eu gasto para bater um bolo, para fazer a etapa ali de bater um bolo, mas eu sempre vou gastar essa etapa? Claro que não. Ainda mais quando a gente tem movimentos muito repetitivos. Se você faz a mesma coisa sempre, a tendência é que esse tempo seja demorado. Ele vai diminuindo ao longo do tempo. Porque, por exemplo, no início do dia, o seu colaborador está descansado. Se ele começa a executar uma tarefa, ele não necessariamente vai levar o mesmo tempo que ele vai levar no final do dia, porque ele vai estar cansado. Então, a gente precisa levar uma ideia de tolerância. Ou seja, se eu considero que o meu colaborador trabalha o dia inteiro, acabei de mensurar a etapa do bater o bolo. Ah, deu 1 minuto. Deu 1 minuto. Eu vou considerar esse tempo como padrão? Não. Porque se eu for considerar esse tempo como padrão, eu vou falar assim, então, para bater 10 bolos, eu gasto 10 minutos. Não, porque você vai ter todo esse tempo de tolerância. Você precisa considerar também outros fatores que podem interferir nesse tempo de tolerância, como o ambiente que essa pessoa está inserida, se ele é quente, se ele é frio, se ele é arejado, se ele é iluminado, se ele é barulhento ou se ele é silencioso. Então, todos esses fatores interferem muito. Por exemplo, indústrias muito barulhentas, elas vão ter um percentual de tolerância maior, ou seja,
Ao invés de considerar aquele 1 minuto, eu vou ter que ter uma margem maior, porque eu sei que no final do dia isso vai interferir muito mais na produtividade do meu colaborador, né? Então, considerando 2 espaços, por exemplo, eu tenho um espaço quente e um espaço com ambiente normal, mais arejado, mais ventilado. Claro que a tendência é que a produtividade dessa pessoa com um espaço mais quente vai ser mais baixa. Então, claro que esse quesito tolerância que a gente precisa considerar, que é essa taxa, digamos, de variação, ela é muito qualitativa. Não existe, digamos, um padrão para você falar, olha, você vai usar 10% de tolerância, você vai usar o fator 10, o fator 20, 30%. Por quê? Ele vai muito de qualificação. Então, se você percebe que você tem um ambiente ali muito difícil de trabalho, você tem que ter um fator geralmente maior. Geralmente, esse fator de tolerância ele é considerado em percentual e ele pode variar de 10% a 50%. Ou seja, se eu demoro aquela questão do bolo, né? Então, eu estou numa cozinha que tem um forno, o forno é quente, dentro da cozinha é barulhento. Então, eu começo a perceber todos esses fatores que vão dificultar essa produtividade. A posição do seu operador vai influenciar. Então, a gente tem que ter esse percentual que é de variação. Então, dentro desse percentual, eu vou considerar um acréscimo, digamos assim, dessa tolerância. Então, ao invés de produzir o bolo em 1 minuto, eu vou produzir em 1 minuto mais o percentual de tolerância, correto? E dessa forma você começa a mensurar. Ah, então beleza. Então, olha só, eu produzo camisas. Eu demoro tanto tempo para produzir as camisas no tempo ótimo, mensurando de um tempo ótimo. E eu vou ter mais esse tempo de tolerância. Então, com o tempo de tolerância, vamos supor, de 50%, eu vou demorar mais X períodos. Então, se eu for produzir 10 camisas, o meu tempo ideal vai ser ali 10 vezes o tempo de produção mais a tolerância. Quando você for mapear essa produção, tirar o tempo mesmo de processo, é importante também que você não tire o tempo só de um processo. Então, você pelo menos precisa pegar umas 10 unidades para você mensurar. Por exemplo, eu vou bater 10 bolos. Então, dentro você vai medir o período de 10 bolos repetidos. Em seguida, sabe? Depois você vai ver quanto realmente foi a média desses tempos. Então, para um bolo eu bati em 1 minuto, para outro foi 1,01, para outro foi 1,02, o tacho caiu. Então, eu gastei 1 minuto e 50. Foi muito diferente daqueles outros tempos. Esse tempo, geralmente, ele é desconsiderado, porque a gente não pode considerar porque houve um fato que era muito fora do comum, né? Então, esse dado está muito longe daquela média, então a gente vai desconsiderar esse fato, porque a gente já considera que o fator de tolerância que a gente vai implementar já vai também até, às vezes, considerar esses pequenos fatos que podem acontecer na linha de produção. São esses tempos de setup, às vezes os tempos de troca de material, às vezes o material está um pouquinho mais longe, então a gente já considera esses tempos. Tendo mapeado, tendo a ficha técnica, que é essa ficha de insumos, quantidade de insumos e quantidade de tempo por processo, a gente consegue ter os tempos de tolerância. E aí, o que a gente faz? A gente consegue projetar. Eu já tenho tudo isso discriminado de acordo com os produtos que eu faço. Vamos simplificar e vamos usar o exemplo da camisa. Eu só produzo camisa. Então, em média, eu deveria gastar, se eu levo em média 10 minutos para produzir uma camisa e no mês eu produzo 1000 camisas. Eu vou fazer 1000 camisas vezes 10 minutos. Quanto tempo eu deveria gastar dos meus operadores? Eu deveria gastar um tempo X. Isso é um tempo, beleza. Aí você volta um pouquinho. Aí você fala assim, peraí, mas quanto eu tenho de mão de obra disponível? De acordo com o número de pessoas que trabalham comigo dentro desse processo, eu vou ter tantas horas disponíveis por mês. Então, vamos supor que nessa minha conta, eu tive 2x dessas horas disponíveis. E aquele processo, aquela projeção da produção, me gastou só x. Ou seja, se eu tenho 2x e gastei x, eu gastei só 50% do meu tempo. Claro que muitas intercorrências podem ter acontecido no meio do caminho. E é importante que, por exemplo, você vai ter 2x disponível da sua mão de obra. Vamos supor que você teve recesso ou teve algum dia que vocês tiveram que sair cedo. Você precisa debitar essas horas, porque senão vai ficar parecendo que você foi pouco produtivo. Então, depois de debitar todas essas horas, você começa a entender, peraí, então eu tive tantas horas disponíveis esse mês e eu tive tanto de produção. Essa produção deveria, de acordo com as minhas fichas técnicas, gastar tanto tempo.
E aí você consegue entender, peraí, qual é esse percentual que eu estou atingindo? Ah, então eu ocupei 60% da produção, 70% da produção. À medida que você começa a mensurar de uma forma mais adequada, você começa a perceber aonde você pode ir ajustando. Ah, por exemplo, se numa empresa, outro dia a gente fez isso dentro de um cliente, dentro do que ele tinha produzido versus o que ele tinha disponível, né, com as fichas técnicas da produção, mais o que ele tinha disponível de mão de obra, que é a hora disponível, ele tinha gastado 20% do setor de corte e 80% do setor de costura. Ou seja, aonde está ocioso? O corte. Né? Então, claramente a gente vê, a gente teve praticamente os mesmos números de produção, então 20% do corte. A gente sabe que claramente o setor está ocioso. O que eu posso fazer? Eu posso otimizar essa produção, ou então eu posso gerar outros produtos ali para entrar para essa linha de produção, ou entender como é que eu vou tornar essa mão de obra mais produtiva. Ou se eu tenho pessoas em excesso também. É importante a gente falar disso. Muitas pessoas às vezes têm, eu vou colocar, e às vezes coloca onde acha que deve colocar. E não necessariamente onde está a dor numericamente. Então, por isso que dados são muito importantes para a gente ter clareza. Então, dentro do setor da costura, 80% já é um fator muito bom, e talvez já estivesse até realmente comprometendo um pouco da capacidade. Porque, como eu falei, podem acontecer várias intercorrências, mas horas diferentes, de 20 para 80. Então, esse setor claramente estava ocioso, esse podia estar até um pouco mais no limite. E aí eu começo a cansar colaborador, a forçar essa produção que talvez no outro dia vira algo que não compensa, né? Então, muitas vezes acontece assim, vou colocar o pessoal para fazer hora extra. A hora extra, ela já está no extra, né? Claro que às vezes você pode utilizar desse recurso. Só que você utilizar disso recorrentemente, você faz com que os seus colaboradores se cansem, eles entregam menos nessa hora extra e a tendência é que eles entreguem menos no outro dia, porque eles vão estar cansados. Então isso é muito comum. Então o importante é que a gente consiga dosar as coisas, ter um planejamento e controle da produção muito claro, para com que realmente a gente consiga otimizar e fazer com que a linha seja o mais eficiente possível. Claro que eu sei que podem ter surgido muitas dúvidas, porque eu sei que é um assunto um pouco mais complexo e é importante que você, principalmente que tem um chão de fábrica, tenha um planejamento e controle da produção muito claro e muito previamente planejado, considerando todos esses fatores, ficha técnica, tempo de produção, eficiência, e isso sim vai fazer com que a sua empresa se torne cada vez mais produtiva, mais eficiente e lucrativa. Então, com uma produção mais limpa, uma produção mais clara. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, comenta aqui a sua dúvida, comenta aqui o seu nicho, ou entre em contato também com a gente da Alavanque para a gente tentar auxiliar vocês nessa otimização de custo.